Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhada nessa questão da UEL que apareceu na sua tela, uma questão do vestibular de 2021. Nós vamos ler com calma essa questão, a gente vai resolver bem passo a passo, mas antes, deixa eu te fazer um aviso, deixa eu te dar um aviso, ou fazer um pedido, ou te dar um alerta, sei lá. Pausa o vídeo aí, ó, faça a inscrição sua no canal, fez sua inscrição no canal, ativa o sininho, pausa o vídeo, faça isso, sua inscrição e ativa o sininho. Se você fizer a inscrição e estiver com o sininho ativado, vai receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Então tem questões de vestibulares, questões de Enem, questões de concurso público, questões de raciocínio lógico matemático, questões de concursos militares, tem aulas, tem lives, ufa, tem bastante coisa aí que vai surgindo no canal, né? Se você estiver com o sininho ativado, já vai ficar sabendo de primeira mão, beleza? Então olha só o que diz a questão. Nos últimos 20 anos, 3 vírus foram responsáveis por síndromes respiratórias agudas graves, como SARS, MERS e a Covid-19. A previsão exata do número de pessoas infectadas por um determinado vírus é impraticável. Todavia, especialistas assumem que técnicas, como a descrita a seguir, fornecem um limitante para esse número, seja R uma região afetada por um vírus. Suponha que vivam K pessoas em R com K maior que 2, um número constante e inteiro. Denote por HT, então uma função, né? H que está em função de T, o número de pessoas em R infectadas pelos vírus até o instante T maior ou igual a zero, medido em dias. Como dito anteriormente, prever HT é inexível. Entretanto, pode ser majorado pela função y, que leva a reais e não pode assumir um valor negativo aqui no domínio, e em reais, né? No contradomínio não existe restrição, de modo que, fala a verdade, né? Essa leitura toda ali maravilhosa, olha essa função aqui linda, maravilhosa, dá até uma coisa, né? Vontade de fazer matemática agora, né? Fala a verdade. Ó, sendo E maior que uma constante racional, a gente sabe que E é o número de Euler, né? Aproximadamente de 2,7. Com base na técnica apresentada e nos conhecimentos sobre vírus, atribua V ou V para verdadeiro ou F para falsas afirmativas a seguir. Então, questão clássica de UEL, né, que nós temos algumas afirmativas e tem que analisar o que é verdadeiro e falso para marcar qual é a alternativa correta. E geralmente nessas questõezinhas da UEL, quando a gente tem que analisar ali o que é verdadeiro e o que é falso, a gente consegue não necessariamente ter que atacar todas as afirmações, né? Todas as afirmativas. Então, assim, tem algumas sacadinhas aí para a gente fazer. Primeira coisa que eu quero conversar com você é que essa questão que está misturada, né, com conhecimentos de biologia. Então, para você aí que vai fazer essa provinha da UEL, tem questões que os caras colocam sim, né? Essa mistura aí com questões de biologia. E a parte da biologia, eu vou deixar para as pessoas de biologia, incríveis e maravilhosos, né? Eu tenho ali a informação que a segunda é verdadeira e a quarta ali é falsa. Então, se você observar nas alternativas, se a segunda é verdadeira e a quarta é falsa, a gente já eliminava a letra A, já eliminava a letra B e já eliminava a letra E. Então, por exemplo, na parte matemática, a gente sabe que essa primeira é falsa, né, pelas alternativas C e D. Então, bastava fazer uma delas, ou a terceira, ou a quinta. E aí, vamos falar a verdade, quando a gente enxerga esse carinha aqui no denominador, um T, e o T, né, a função, nós temos uma função que está dependendo do T, ou seja, o T que está variando aí, né, decorrer do tempo, e o T faz parte do expoente, a gente sabe que a gente está falando de um comportamento exponencial. Então aqui não seria constante, né? Então a gente já sabe que essa última aqui é falsa, né? E já dava para responder a questão. Então na parte matemática, assim, por eliminação já dava para fazer, ok? É claro que a gente vai resolver bem passo a passo e vai trabalhar com as afirmações ali justamente para dar uma treinada numa outra determinada situação que não dê para fazer isso e também para entender bem o que diz essa questão, beleza? Então vamos para a primeira afirmação. Na primeira afirmação está dizendo que no instante t igual a zero, h de zero equivale a 3. Então, assim, é uma substituição que simples, que a gente conhece lá de funções, valor numérico, né? Lembra que o h de t, ele está dizendo que é menor ou igual a y de t, então eu vou calcular o y de zero, e aí, ao calcular o valor de y de zero, né, eu vou chegar em uma conclusão e eu vou conseguir, consequentemente, concluir também para h de zero, beleza? Então, o primeiro detalhe importante que eu quero que você enxergue é que neste t aqui eu vou colocar o zero, beleza? Então, onde tem t aqui, ó, eu vou colocar zero. E essa é a primeira substituição que eu vou fazer. E aí, para a gente começar a ganhar espaço e tempo, se eu tenho aqui no expoente um menos 3 vezes zero, esse expoente aqui vai ser zero. E aí, se a gente tem uma base e, que a gente sabe que é maior do que 1 pelo enunciado ali, nem precisava entender a constante de Euler aqui,
toda esse fator aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser igual a 1, né? Porque 1 elevado, i elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, eu vou ter um k menos 2 vezes 1. E aí, a minha funçãozinha, ela se resume a isso aqui, ó. Então, meu y0 vai ser um 2k no numerador. E no denominador eu vou ter um 2 mais um k menos 2. Né? Porque ficou multiplicado por 1. E aí, se você observar, olha só como a matemática é linda, maravilhosa. Eu tenho um 2 aqui, ó, que vai se cancelar com esse menos 2. 2 menos 2 é 0. E aí eu tenho, na verdade, na nossa vida ali um 2k sobre k. Um 2k sobre k. Aí, independente, né, do valor de k, a gente sabe que o k é maior que 2, pelo que está escrito ali no nosso enunciado. Eu consigo também fazer um cancelamento. Se eu pegar um número qualquer maior que 2 aí, e dividir por ele mesmo, vai dar 1. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então, nós descobrimos aqui, ó, que o meu y0, quando t é igual a 0, ele tem como resultado 2. Beleza? E se eu jogar no lugar do t aqui, ó, também um 0 na função ht, então eu posso escrever isso aqui, ó, h de 0 é menor ou igual a y0, que por sua vez é igual a 2. Então, se ele é menor que y0, a função h é menor ou igual à função y. E por sua vez a função y no tempo 0 é igual a 2, então consequentemente h de 0 vai ser menor ou igual a 2 também. E aí nunca, né, que a gente poderia afirmar que h de 0 ia ser igual a 3. Então essa primeira aqui também é falsa. Para essa afirmação 3, na afirmação nós temos assim, né, em todo instante de tempo t maior ou igual a 0, vale que ht é menor que k. Eu destaquei aqui o t maior ou igual a 0, justamente para a gente criar uma estratégia de ataque a esse tipo de situação aí. Eu gosto de fazer o que eu chamo de método Tatarin. Então envolve um pouco de raciocínio lógico, tem mais sacadinhas assim, e é uma maneira mais direta e mais rápida de resolver questões situações como essa, tá? Tem gente aí, não sei como é que é até o caso, que não gosta, daí tem que resolver com formalismos matemáticos. Então vou trazer dos dois jeitos aí para a gente discutir isso mesmo, tá bom? Então o que eu quero que você enxergue aí? Se eu estou falando do t, né, do t maior ou igual a 0, lógico que a função está em função de t, nós temos um t que é no expoente deste e que está no denominador. E aí, independente se a gente conhecesse o tal do número de Euler, né, o tal do e, aqui no enunciado está afirmando que este e é maior do que 1. Né, e é uma constante irracional, uma constante, assume sempre o mesmo valor. O que eu quero que você enxergue aqui na verdade, né? Independente do que nós vamos trabalhar, o que nós temos aqui é esse valor de t cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. A gente já calculou na primeira afirmação que quando esse t é igual a 0, o nosso y ali, ó, vale 3. Beleza. E ele está falando que o k é maior ou igual a 2 aqui nessa situação. Agora, à medida que eu aumento esse valor de t, esse t vai estar multiplicando esse menos 3, vai aumentar o valor do expoente também. E aí, o que eu quero que você enxergue? Neste fatorzinho aqui, ó, nós temos um e elevado a menos 3t. E se eu quiser deixar esse expoente positivo, eu inverto a base, ou seja, eu falo de 1 sobre e. Isso aqui elevado a 3t daí. Beleza. O que isso significa? Este 3t aqui é o expoente tanto do numerador 1, e 1 elevado a qualquer expoente ali, não importa o que eu coloco no lugar de t, vai continuar sendo 1. E o e, eu vou ter um 3t sobre esse expoente. Ok? Como o e é maior do que 1, e mesmo que a gente usar a ideia da constante de Euler lá 2,7 aproximadamente, quer dizer que eu estou pegando este número 1 e estou dividindo por um número que está cada vez ficando maior, porque o 3 vezes o t, e eu vou aumentando o valor de t, vai aumentando o valor desse expoente, quer dizer que este denominador fica cada vez maior. E se eu divido 1 por um número que vai ficar cada vez maior, isso aqui tende, tá? Não vai ser, mas tende a ser 0.
E se ele tende a ser zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Ou seja, toda essa parcelinha aqui, ó, tende a ser zero também. Porque eu estou pegando um K menos 2 e o K é maior que 2, ou seja, isso aqui vai ser maior que zero, mas eu estou multiplicando por uma coisa que tende a ser zero. Ou seja, isso aqui também tende a ser zero, tá? Tende a ser zero. Ou seja, à medida que vai aumentando o valor de t, ou seja, o t vai tendendo ao infinito, à medida que o t vai tendendo ao infinito, eu tenho que essa funçãozinha aqui, ó, yt, vai tendendo a ser o quê? Um 2k sobre 2, mais alguma coisa que vai ser zero. Ou seja, isso aqui tende a ser k. Ele tende a ser k, né? Porque essa parcela tende a ser zero. Só que é claro que a gente vai somando esse 2 aqui com alguma coisinha, somando esse 2 com alguma coisinha. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você. Vai somando esse 2 com alguma coisinha, vai somando. Então aqui sempre vai ser 2 mais alguma coisinha. Então o denominador sempre vai ser algo maior do que 2. Então, por consequência, né, como ele tende a ser k, o que a gente pode afirmar aqui que essa nossa funçãozinha yt sempre vai ser um valor menor que k. E aqui a gente pode concluir que essa informação é verdadeira. Como eu te falei, isso aqui é verdadeiro. Tem gente que ama de paixão, como eu amo essa ideia de usar o raciocínio lógico. Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Se você não curtiu, a gente vai fazer com formalismos matemáticos mesmo, não tem problema, tá? Mas aqui é uma maneira mais rápida de a gente chegar. É claro que fui tentando explicar bem passo a passo ali, para você entender bem, ok? Tatarém, não gostei dessa maneira. Tudo bem. Vamos fazer com formalismos matemáticos. O que eu quero que você enxergue, então? Quando ele falou aqui pra gente, ó, k é maior que 2, a gente garante que este fator aqui, ó, vai ser maior que zero, né? Porque o k é maior que 2, qualquer coisa maior que 2 menos 2 vai ser maior que zero, ok? E quando ele falou para a gente aqui que o e é maior que 1, ó, a gente garante que este fatorzinho aqui também seja maior que zero, ok? Porque o instante de tempo t, né, com exceção do t igual a zero ali, vai sofrer uma variação, né, vai tender ao infinito, ou seja, nós vamos ter sempre aqui um fator ali maior do que zero. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Esse cara aqui maior que zero, esse cara aqui maior que zero. Por que eu estou falando isso para você? Porque se cada um desses fatores aqui são maiores que zero, ao multiplicar dois números, dois valores positivos, esse produto aqui também vai ser maior que zero. Ok? Então vamos escrever isso. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Eu tenho ali um k menos 2, que vezes o e elevado a menos 3t vai ser maior do que zero. Beleza. Só que eu quero fazer agora, deixa eu dar uma limpada aqui. O que eu quero fazer é aparecer essa expressãozinha aqui. Eu tenho que dar um jeito de aparecer esse 2k sobre 2 mais k menos 2 vezes e elevado a menos 3t, e eu tenho que fazer aparecer que isso seja menor que k. Então a gente vai manipular essa expressão aqui que eu criei, que a gente deduziu juntos, de modo que apareça algo desse tipo aqui. Então, por exemplo, eu tenho quase já isso aqui que está no denominador, está faltando mais 2, então eu vou jogar um mais 2 aqui, ó. Vou jogar um mais 2 no lado esquerdo, eu posso fazer isso desde que eu jogue um mais 2 aqui no lado direito. Beleza? E aí eu vou melhorar um pouquinho essa situação fazendo assim, ó. Eu já tenho um 2 mais k menos 2 vezes e elevado a menos 3t maior do que 0 mais 2, que é 2. Beleza, é isso que eu tenho por enquanto. Só que eu tenho que comparar com o k. Tá? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui agora é um uso de artifício matemático para depois aparecer um k.
eu vou fazer essa comparação aqui, que deveria ser com um K, vou fazer aparecer um 1, que é o elemento neutro, quando a gente fala em multiplicação, para daí você enxergar o que eu vou fazer. E mesmo porque eu tenho que fazer aparecer um 2, né? Que vai dividir tudo isso aqui, ó. Então, por isso, eu vou fazer sumir esse 2 aí. E fazer sumir esse 2 aí é dividir toda essa equação aqui por 2. Como eu estou dividindo por um valor positivo, eu mantenho, né, o sinal da desigualdade. E aí eu vou ter, fazer aqui no ladinho, ó, um 2 mais K menos 2 vezes E elevado a menos 3t, ó, maior do que 2 divididos por 2 é 1. E esse aqui, este lado esquerdo da desigualdade, primeiro membro aqui da desigualdade também, eu vou dividir por 2. Beleza? Tá quase, acredite. Só que esse 2 está dividindo por 2, na verdade é o 2 que divide, né? Todo esse cara aqui. Ou seja, eu teria que inverter isso. Eu posso inverter? Claro que pode. Por exemplo, ó, se nós temos, vamos pensar assim, ó, a gente sabe que se eu tenho aqui, ó, metade é maior que a quarta parte, ok? Agora, se eu quero inverter, ó, qual é a metade? É o inverso de 1 sobre 2? É 2. Qual é o inverso de 1 quarto? É 4. Só que eu tenho que fazer com o sinal da desigualdade, inverter também. Se eu tenho que meio é maior que 1 quarto, ao inverter cada uma dos membros da desigualdade, tem que inverter o sinal da desigualdade também. E aí eu vou usar isso aqui a meu favor. Eu vou inverter, vou jogar o 2 lá para cima. Então eu vou ter um 2 que divide o 2 mais k menos 2 vezes um e elevado a menos 3t menor, não esquece de inverter o sinal da desigualdade, também menor que 1. Beleza. E aí, só para a gente forçar, mas é uma forçada legal, tá? Matematicamente válida. Tem que fazer um 2k aqui, ó. Ou seja, eu vou multiplicar por k o numerador, e é a mesma coisa que multiplicar por k o denominador. E 1 vezes k vai dar quanto? K. Olha a chuncheira, tá preguiçoso, em vez de reescrever. Então, o que eu provei aqui para você? O que eu mostrei aqui para você? Né? Por meio de manipulações matemáticas, eu mostrei que sim, 2k sobre 2 mais k menos 2 vezes e elevada a menos 3t, que era o que nós tínhamos aqui, ó, que sim, esse cara aqui é menor que k. E do jeito que eu manipulei, eu tô informando você, estou mostrando para você que vale para qualquer t. Ou seja, eu cheguei à conclusão, né, que o y, escrevi aqui mais bonitinho, ó, que o y, que está em função de t, é menor que k. E como ht é menor que isso, consequentemente, claro, né, que o ht também vai ser menor ou igual ao tal do k. Beleza? Por consequência, é isso que nós temos. Ou seja, nós temos aí uma informação verdadeira. Né? E com isso a gente já conseguiria responder a questão. Maravilha. Então, como eu te falei, né, eu trouxe o método Tatarin, que eu acho melhor, mais rápido, e tem o formalismo matemático. Se você não gosta lá do meu primeiro método, né, vai manipulando a informação, forçando, né, uma forçada legal aparecer o que o cara está perguntando para a gente. Fechou? E nós vamos para a última afirmação também, que eu já conversei para você, que já falei para você lá no comecinho do nosso encontro, que esse cara aí é falso, né? Mas a gente vai formalizar isso também. Beleza? Vamos lá. Então, essa afirmação aqui a gente já sabe que ela é falsa, mas eu quero reforçar para você, método Tatarin e um método mais formal. E dentro do método mais formal também eu vou fazer o método Tatarin e um formalismo matemático maior ainda, tá? Então, é bacana para a gente discutir questões desse tipo aqui. Então, ele está falando que a função y é constante. Isso é um problema muito sério nessa questão. A gente está vendo que a função y está em função de t, e o t parece aqui no expoente do denominador. Então, olha só para o denominador agora. Se você olhar só para o denominador, nós temos um caso típico aqui de função exponencial. E quando a gente fala de função exponencial, ela é estritamente crescente ou decrescente, então não tem hipótese alguma de ser constante. Tá? Então já dava para responder por isso, falso, acabou. Agora, como é que a gente pode trabalhar isso com os formalismos matemáticos? Aí, que nem eu falei para você, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um jeitinho Tatarim e também o formalismo matemático dentro desse jeitinho Tatarim. Então, primeiro, vamos organizar aqui. Ó. Eu vou usar essa primeira afirmação a nosso favor. A gente viu que h de 0 não é igual a 3, a gente viu que h de 0 é igual a 2.
Porque nós mostramos lá, quando resolvemos essa primeira afirmação ali, que o y de 0 é igual a 2. E se ele está falando que a função y é constante nos dias iniciais, eu posso pensar, então, eu posso concluir aqui, se fosse verdadeiro, que o y de 1 também seria igual a 2. Né? Y no tempo igual a 0 é igual a 2, no tempo igual a 1 é igual a 2. Ok? É o que eu quero que você enxergue. Nós temos o t na nossa função aqui, ó, y de t. Então aparece aqui um y de t, então aparece um t aqui nesse expoente. Tá? Então vamos imaginar que esse cara é igual a 1 agora, né? Já que a gente está falando dessa condição que eu afirmei para você, que a gente vai ver que é um absurdo. Então eu vou ter um y de 1, ó, um y de 1 que é igual a 2, a gente vai fazer essa substituição, e aqui eu vou ter um t igual a 1. Ó. Então eu vou ter um menos 3 vezes 1. Então isso aqui eu vou ter um e elevado a menos 3. Então, olha só o que eu estou falando para você. Um 2k dividido por 2 mais k menos 2 vezes e elevado a menos 3 é igual a 2. Daí o que eu vou fazer? Esse cara que está no denominador eu vou passar para o outro lado lá multiplicando. Só para a gente ganhar um pouquinho de espaço, um pouquinho de tempo. Então vai ficar um 2 multiplicado por esse cara que está no denominador aqui. Ó. Então 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes todo aquele fatorzinho ali, ó, k menos 2 vezes 1e elevado a menos 3 igual a 2k. Beleza? Só passei esse denominador aqui multiplicando o 2. Nós estamos afirmando que isso aqui é verdadeiro, né? De acordo com essa afirmativa. Aí eu vou sumir com esse 2 aqui, ó, nos dois lados da desigualdade, da igualdade, dividindo toda essa equaçãozinha aqui por 2. Dividir toda essa equação aqui por 2. E ao dividir toda essa equação aqui por 2, eu vou ter lá no lado esquerdo da desigualdade, ó, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Então eu vou ter um 2 mais k menos 2 vezes e elevado a menos 3 igual a k. E aí eu vou fazer uma comparação da seguinte forma. Esse 2 que está somando, eu vou jogar para o outro lado lá subtraindo. Então eu vou ter um k menos 2 vezes 1e elevado a menos 3 igual a um k menos 2. E a sacada estava a gente usar informações do enunciado a nosso favor. Porque ele está dizendo aqui, ó, que o k menos 2, aliás, ele está dizendo que o k é maior que 2. Se o k é maior que 2, consequentemente o k menos 2 aqui, ó, é maior que 0. E se ele é maior que 0, eu posso trabalhar com a simplificação da seguinte forma. Eu vou dividir toda essa equação aqui, ó, por k menos 2. Deixa eu escrever aqui para você. Então, eu vou pegar ali, ó, vou dividir por k menos 2, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então, esse k menos 2 ao dividir por k menos 2 vai se cancelar, e no lado direito também. Ó. Então, a gente vai ter uma simplificação, algo mais simplificado da seguinte forma. Eu vou ter no lado esquerdo da igualdade, lá no primeiro membro, 1e elevado a menos 3, e no lado direito, 1. Aqui eu quero falar do jeitinho da tarim também, método da tarim. A gente sabe que e é maior que 1. Se é maior que 1, a gente já sabe que isso aqui é um absurdo. Isso aqui nunca vai ser 1. Tá? Agora vamos supor assim, não, Tatana, eu quero ver, já que estamos falando de formalismos matemáticos, eu quero ver como a gente resolveria isso. Se o e é maior que 1, ó, eu posso jogar um log na base e nos dois lados da igualdade. É claro que a gente tem que fazer uma homenagem a log. Hashtag log lindo. Escreve hashtag log lindo na tua prova, hein? Senão não vai dar boa, tô avisando. E aí, ao jogar um log na base 3, nos dois lados da desigualdade, eu vou fazer isso justamente porque aí eu consigo trabalhar lá com consequências da definição de log. Então eu vou ter um log de 3, na base 3 de e elevado a menos 3. E no outro lado da igualdade eu vou ter um log de 1 na base e. Por consequência da definição, pensando em definição, nós sabemos que quando nós temos um logaritmando, que aqui no caso é o e, igual à base, o resultado é o próprio expoente. Então, o que tem no lado esquerdo da igualdade, o resultado é menos 3. E nós sabemos também que quando nós temos um logaritmando igual a 1, o logaritmo é 0, dependendo da base. Então, eu cheguei na brilhante conclusão, ou não, só que não, que menos 3 é igual a 0. E se eu cheguei nesse absurdo aqui, acho que a gente confirma que essa afirmação aí também ela é falsa.
E se ela é falsa, nós vamos marcar como alternativa correta a letra C, tá? Preciso falar duas coisinhas com você antes de a gente encerrar. Primeiro, né? Claro que conversamos bastante sobre essa questão, mas esse tipo de questão aqui é bacana para treinar, né? Para provas de UEL, padrãozinho UEL, né? E também alguns outros vestibulares que gostam de cobrar esse tipo de situação aí. Então não esqueça, né? Olha o trabalho que deu aqui pra gente conversar. Não esqueça de curtir o vídeo, por favor. Não esqueça de, antes de sair, fazer algum comentário para deixar o professor Tatarem feliz. Também para eu saber se está te ajudando de alguma forma ou não, né? Se a gente continua nessa pegada aí ou não. Mas espero ter ajudado, sim. Valeu? Bons estudos, até a próxima. Tchau.